Boa noite, eu me chamo Rudinei Rocha de Castro e este é meu TCC, orientado pela professora Aline de Assis Santos, que fala sobre a valorização da cultura africana e afro-brasileira. Com o objetivo geral, tenho valorizar a cultura africana e afro-brasileira. Os objetivos específicos são verificar no âmbito educacional a devida importância da cultura africana nas escolas. Também temos identificar os elementos de identidade dos conceitos sociais incorporados aos valores raciais. Conhecer e dialogar os detentores dos conhecimentos e remanescentes dos quilombos nos diversos espaços tradicionais. Como introdução, não há como falar de cultura africana sem mencionar o período de escravidão no Brasil. Aqui se pretende conhecer um pouco da história dos africanos que aqui chegaram e trabalharam de forma desumana como cativos de várias atividades. Porém, ao se fixarem, trouxeram consigo muita de sua cultura e falar daqueles que plantavam, construíram casarões, igrejas, fortes, cidades inteiras, no mundo feito para brancos, que os viam apenas como objetos, ferramentas sem nome, sem memória, sem história e sem mérito algum pelo que realizaram na construção do país e da sociedade, que cada vez mais se influenciava pela cultura, religião, a história e a cultura africana e afro-brasileira. Os quase 350 anos que duraram a escravidão foram marcados por intensas lutas e resistências. O longo período de vivência escravocrata marcou os escravizados, com todo tipo de violência, entre os quais podem ser alencados a violência física, moral e social. O número de viagens negreiras para o Brasil foi crescendo à medida que a exploração econômica baseada no trabalho escravo avançava. O açúcar no Nordeste, o ouro em Minas, o café em São Paulo, os colonos tinham preferências por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade desses de se organizarem e de se rebelarem contra a escravidão. Os locais que mais receberam desembarque dos africanos escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes locais do Brasil, como Fortaleza e Belém. Também falando sobre a questão racial no Brasil, que é muito antiga e acontece desde o período colonial. Esse período foi marcado por debates, explicações, justificativas, construções ideológicas que, adequadas aos interesses de uma elite dominante branca, buscavam manter uma posição de soberania. A escravidão, voltada para a exploração econômica, foi o episódio da história brasileira que, justificada por ideologias racistas, deixou marcas profundas na forma como os negros, até os dias atuais, são vistos e discriminados na sociedade. Dos negros trazidos para o Brasil e feitos de escravos, têm como herança a cultura da nossa música popular, a religião, a culinária, as festividades populares e o folclore, que traz consigo algumas lendas, como, por exemplo, a lenda da galinha da Angola, que conta como essa galinha foi criada, lenda da girafa e o rinoceronte, que é uma dessas histórias que explicam a natureza, e a lenda do Umbutu, uma belíssima lenda africana que aborda valores sobre cooperação, igualdade e respeito, que orgulham não somente as pessoas que são definidas como descendentes afro-brasileiros, mas a todos os que vivem neste país, buscando evidenciar o afro-brasileiro como artista, como artesão, como seguidor de uma cultura tão rica, tão poderosa e duradoura. Temos também a desigualdade social. Falando sobre a desigualdade social, que é resultado do processo de negação da cidadania pelo próprio Estado, é um fato que precisa de muita atenção e entendimento para ser combatida, que desse modo refletir sobre a presença ou não do preconceito no cenário escolar e da sociedade, bem como sobre a cultura de uma comunidade e o modo como esta ressalta os sujeitos concretos desse espaço, que precisam ser incluídos socialmente
uma vez que a prática deste ponto de vista amplia vários espaços sociais onde essa luta deve ser travada. A educação é um dos ambientes mais favoráveis para que essas mudanças aconteçam, não sendo a escola a única responsável nessa transformação, mas uma junção de ações que, entrelaçadas, vêm a cumprir papéis na sociedade. A importância de se estudar e trabalhar a cultura afro-brasileira e africana. O estudo da história e das culturas africanas permite um novo olhar sobre a África, para além dos muros da escola, nos permitindo entender melhor o Brasil e sua pluralidade cultural. O reconhecimento da influência africana e afro-brasileira em nosso cotidiano amplia as discussões no espaço da escola, implicando em saberes diferenciados e promovendo outras maneiras de perceber o mundo e pensar a realidade, acolhendo as diferenças para a construção de um país mais justo e democrático. Os preconceitos aos afro-brasileiros no dia de hoje. Atualmente, alguns estudos sobre relações racistas no Brasil procuram reelaborar a ideia de democracia racial, redefinindo-a como um parâmetro organizador das relações sociais entre negros e brancos no Brasil, ao invés de uma ideologia forjada pelas elites para mascarar o racismo. Embora o preconceito ainda não seja um assunto discutido abertamente entre os brasileiros, percebe-se que o preconceito sobre os negros e seus descendentes encontra-se na história recente do Brasil. A questão étnico-racial e educação. A educação das relações étnico-raciais requer aprendizagem entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito embora a população negra apresente indicadores educacionais em franca aceleração, cabe salientar o quanto este indicador ainda é desfavorável em comparação ao contingente branco. Partindo agora das considerações finais, partindo da proposta da implantação da Lei 10.639/03, o artigo 26A, é necessário um trabalho sistematizado com toda a comunidade escolar a fim de esclarecer o que diz a lei e de torná-los cidadãos conscientes e participativos, que possam reconhecer a contribuição do povo africano na construção do povo brasileiro e que haja um real reconhecimento da participação no movimento social negro, na efetivação da lei e na valorização histórica e da cultura negra. Aqui estão as referências e meu muito obrigado a todos.